Olá a todos, eu sou a Ana Teresa, sou criadora de conteúdo e autora do livro de fantasia Jovem Adulto Victoria e hoje estou aqui porque estamos a fazer um reading vlog. Mas, calma, isto não é o reading vlog de fim de semana, isto não é o reading vlog de uma semana, isto é um reading vlog que estará all over the place e ao mesmo tempo será um reading vlog muito livrólico. Ora bem, eu queria fazer um vídeo temático só com livros da Biblioled, mas temos um problema, é que eu só tenho 3 livros disponíveis e tenho 3 reservas e é claro que as reservas estão a demorar um bocadinho de tempo porque nós, pessoas que lidamos com e-books, que lidamos com Kobos, que lidamos com as tecnologias, aderimos em força à Biblioled. E eu sei que a espera às vezes já vai de meses, mas eu considero que depois de todo o hype passar, de certeza que todos estes empréstimos haverão de regularizar. Sem mais demoras, quero falar-vos de quais é que são assim os planos iniciais para este reading vlog. Porque, como vos estava a dizer, aderimos em força à Biblioled e alguns livros que eu não consigo ter ainda. Portanto, vamos a leituras. Ora bem, para iniciar este reading vlog, eu vou ler o primeiro livro que descarreguei da Biblioled, que é O 15 Dias, de Vítor Martins. É um livro young adult, é um livro LGBTQ+ friendly e é um livro que promete arrebatar-me o coração. Entretanto, eu estive a ver outros livros da Secret Society e todos eles estão emprestados, sendo que eu tenho alguns que já pedi reservados. E depois, enquanto eu estava aqui a preparar material para o vídeo, eu encontrei um livro da Top Seller que tinha um exemplar, gente, um exemplar disponível e que é Canções em Ursa Maior. Então, temos coisas a falar. Primeiro de tudo, o 15 dias vai expirar a licença em 9 dias. Portanto, eu tenho 9 dias para ler este livro. E Canções em Ursa Maior, como eu pedi emprestado agora, portanto eu tenho até ao dia 3 de março para o ler, mas atenção, porque eu fui ver aqui a minha lista de leitura, gente, e preparem-se, eu tenho livros a chegar até mim muito em breve. Daqui a 9 dias, ou seja, na altura em que o 15 dias termina a sua licença, eu vou ter acesso ao verão em que me apaixonei da Jenny Han. E, sinceramente, eu não leio um livro da Jenny Han há muito tempo, mas eu quero muito ler este livro. E, portanto, eu não sei bem o que é que se passa a nível de reservas, mas basicamente eu só consigo ter 2 livros em reserva em vez de uma reserva, apesar de ele dizer que eu ainda tenho essa reserva disponível. Eu não sei se é uma coisa que tem mesmo a ver com a minha biblioteca ou se eles provavelmente viram que estava muita gente a usar o sistema de reserva e são 3 reservas que nós podemos fazer, ainda é alguma coisa e, portanto, eles colocaram aqui só provisoriamente 2 pedidos de reserva por pessoa. Se o fizeram, acho muito bem. Se é um bug do sistema, fico mesmo muito zangada. Ora bem, e então, é por causa disso que eu estou muito entusiasmada, porque então no dia 18 eu perco a licença de 15 dias, mas eu depois consigo ler o Sentinel à Verão. Estou muito entusiasmada com isto. Há aqui mais uns livrinhos que eu tenho na minha lista de leitura. Eu vou falar-vos deles. Basicamente são muitos livros da Secret Society. Por exemplo, o 99 Namorados, de Micah Summers, o Enquanto Eu Não Te Encontro e o Tudo o que Nunca Dissemos. Além disso, também tenho aqui já Rivais Divinos, porque é um dos livros, claro, que estará disponível para mim, mas a partir do dia 13 de março. Depois também tenho aqui Os Indomáveis, de Yuval Noah Harari, o primeiro e o segundo livro. O primeiro livro também fica disponível no dia 18 de fevereiro, portanto, não sei, estou tentada. E depois o segundo livro fica disponível no dia 26 de fevereiro, portanto, estão a ver, nós vamos ter aqui um vlog que eu acho que vai correr mesmo bem, sabem? Depois também tenho aqui outros livros, tenho por exemplo Parte do Teu Mundo, da Abby Jiménez, mas por acaso este é um dos livros que eu tenho que ver se está disponível no Kobo Plus, porque eu acho que está. Há pelo menos um livro da Abby Jiménez disponível no Kobo Plus. Portanto, estão a ver, eu coloquei assim até alguns livros, mas alguns deles eu até vou conseguir tê-los bastante brevemente. 99 Namorados, Micah Summers, acabei de passar aqui o mouse, gente, disponível no dia 21 de fevereiro, está quase.
E depois o Enquanto Eu Não Te Encontro está disponível no dia 21 de maio. Portanto, muitos meses depois. Mas eu acho que assim também é uma forma muito gira de eu ver que livros é que eu vou lendo ao longo do mês. E eu também tenho aqui um livro que se chama The Mechanic's Guide to Getting the Boss's Daughter. E é um livro que eu até já comecei a ler no ginásio. E portanto também temos aqui para ler e faz parte ainda por cima do meu TBR. Portanto, melhor ainda. Agora, vem aí uma questão que é super importante para muita gente, que é como é que eu passo os livros do PC, ou seja, da Bibliolete, para o Kobo. Basicamente, eu uso o cabo do Kobo, ok? Eu sei que há muita gente que se dá mal com outros cabos, portanto eu vou guardar este cabo religiosamente. Eu conecto o Kobo então ao meu computador através desse cabo. E depois, quando a Bibliolete me dá o livro digital, eu coloco no Adobe Digital Edition e depois disso eu só preciso de autorizar o Kobo a conseguir ler e depois basicamente é isso, ele fica disponível logo no Kobo. Depois tiro o cabo com segurança e já está. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa super gira do Adobe Digital Editions, é que ele depois também coloca aqui o número de dias que eu ainda tenho para ler os livros e isto também é muito giro para, sei lá, para quem está a ler no computador ou para quem está a fazer, lá está, o upload aqui no Adobe Digital Editions, então acho que esta ideia também é super gira. Eu ontem, à noite, recebi uma notificação da Bibliolete no meu e-mail a dizer que Os Rivais Divinos estava disponível para eu então pedir o livro. E vocês sabem que não era suposto estar tão perto, certo, da data dos Rivais Divinos, mas tendo em conta isto, então vamos fazer uma coisa, vamos devolver a canção em Ursa Maior, porque se eu vou ler Os Rivais Divinos, não vou ler a canção em Ursa Maior. Então vou devolver esse livro e vou então resgatar os meus rivais divinos. Oh meu Deus! Então venham comigo fazer isso. Ora bem, então tenho aqui nas reservas disponíveis para empréstimo os rivais divinos, ok? E agora vamos então, como eu tenho atingido o meu limite de empréstimos, tenho que devolver pelo menos um empréstimo para recuperar este, mas há para ver aqui que eu ainda tecnicamente tenho uma reserva disponível, portanto não estou a perceber, mas então vamos devolver este das canções em Ursa Maior. Ok, e vamos recuperar este. Então, agora outro tipo de e-readers, ok? Já está aqui. Isto, o ACSM, eu acho que é, lá está, aquele que dá para o meu Adobe Digital Editions. Ups, eu estava aqui a editar um vídeo, I'm sorry. E então vou abrir aqui o Adobe Digital Editions. Simba, lindo, claro, como parte do meu PC. Vou então aqui adicionar a biblioteca, todos os e-books, Rivais Divinos, ok? Ainda tenho 4 dias, de 15 dias, já não me resta muito, tenho que o ler bem depressa, ok? E agora tenho que pôr o Kobo, ok? Eu vou também fazer aqui uma coisa, que é devolver o item, sim, ok, pronto. E agora que os Rivais Divinos estão aqui, vou então colocá-los aqui no Kobo. Ok. Acho que aqui também devolver o item. Devolver. Ok. Bad Loan. Acho que então já deve estar feito aqui do Kobo. Pronto, e é isso. Tenho os Rivais Divinos, gente. Que é isto? Vou ler. Vou ler com toda a certeza. Reading Update. Eu estou a 53% do livro, mas curiosamente o Copo diz-me que eu ainda tenho mais 1 hora de leitura. E epá, eu não sei, eu acho que estas horas não estão assim tão certinhas quanto isso. Mas pronto. Enfim, tenho muitos sentimentos sobre o livro, estou a adorar a leitura. Tecnicamente tenho mais de 2 dias para ler o livro. Estou em pânico, porque não sei se consigo mesmo terminar a leitura. Estou a entrar em pânico, ok? Mas mesmo assim, falta 1 hora para terminar.
o livro. São agora 9h45. É suposto eu ir dormir daqui a 15 minutos, mas vamos ver se eu consigo aguentar-me um bocadinho aí, pelo menos às 10h15, 10h20, para então continuar a ler. E depois então amanhã só me faltava mesmo muito pouco para terminar a leitura e eu assim até consegui entregar o livro um dia mais cedo. Mas pronto, estou um bocado preocupada com tipo os timings, mas vamos ver como é que corre. Bom dia, meus queridos. Bem, eu hoje tive ali um momento a conduzir. Epá, que o olho demorou um bocadinho mais a abrir. Claro que eu estava numa reta, mas tipo, ei, meu Deus, não sei, não vos consigo dizer se eu sei que os meus olhos hoje, tipo, se eles pudessem ficar fechados o dia todo, eles ficavam, sabem? Enfim, mas temos aqui um reading update para dar. Portanto, hoje é terça-feira. É o dia em que eu perco, então, a licença dos 15 dias. E, portanto, dos 15 dias do livro e não os 21 dias, a que temos direito na Bíblia ler. E, portanto, eu ontem, gente, sentei-me na cama e li durante os 40 minutos que me faltavam. Basicamente foi isso. Há muito tempo que eu não lia algo assim, então de seguida, sou-vos sincera, está ali. Pronto. E ao lado, vocês veem que está Os Rivais Divinos. Então é isso que vamos começar a ler hoje. Mas eu queria dar-vos aqui um review, mesmo que seja pequenino, sobre os 15 dias, porque eu adorei o livro. Vou-lhe dar 4 estrelas assim, bastante sólidas. O livro está lindo, gente, está mesmo lindo. E então, o que é que eu vos tenho para contar? Então, nós conhecemos aqui o Filipe e o Filipe eu acho muito giro porque a história começa algo assim, tipo, ele é mesmo gordo, ok? Tipo, não é cheinho, não é gordinho, não é nafadinho, tipo, ele é mesmo gordo. E é claro que, sendo um adolescente, ele tem muitas dificuldades em aceitar o seu corpo. Eu acho que, no geral, nós temos dificuldades em aceitar o nosso corpo. Mas eu acho que na adolescência isso é muito mais exacerbado, creio eu. E então senti que só me apetecia dar um abracinho ao Filipe sobre muitas das coisas que ele fala. Também o livro também me fez pensar muito muitas das coisas pelas quais eu própria passava, porque pronto, eu não era gorda, eu era muito cheinha. E então, sim, do género, alguém chamar nomes, alguém lutar isso só para tipo, só para gozar, não. Enfim, pronto. E depois lá está, sei lá, por exemplo, eu sou da época em que eu cresci com as revistas da Bravo, em que elas diziam como eliminar a celulite, tipo, que eu acho que é só ridículo. Estamos a falar de uma revista para pré-adolescentes, adolescentes, tipo, como é que na altura estas coisas saíam nas revistas, não é? E depois também, por exemplo, sei lá, ia comprar roupa, não havia calças no meu número, tinha que ir à secção de adultos comprar calças. E então, foi uma época, lá está, como não me enquadrava no padrão, e especialmente no padrão dos anos 2000 e poucos, em que a magreza extrema era extrema, ok? Por exemplo, eu no outro dia estava a rever Vampire Diaries e até comentei com o meu namorado, tipo, elas são todas magras, mas nem sequer é aquela magreza de
pronto, ela é magra. Não, é do género, o meu braço dá volta ao braço da Nina Dobrev no Vampire Diaries, gente. Aquilo, tipo, não sei, acho que para mim acaba sempre por ser culturalmente chocante como nós, sei lá, adorávamos o culto da magreza e ainda hoje o fazemos. Mas então, pronto, o Filipe fez-me lembrar muito destas coisas e ele fala muito sobre gordofobia, ele fala muito sobre os colegas que só o veem como uma pessoa gorda e depois lá está os problemas de autoestima que vêm daí. Por exemplo, ele não acredita muito quando as pessoas dizem que gostam dele. Tipo, porque tu gostas de mim? Eu sou gordo. Gente, certo, mas tu és muito mais do que isso. E realmente faz pensar, acho que é uma leitura muito entrenecedora. Além disso, o Filipe é gay e, portanto, depois também temos toda essa tensão crescente entre ele e o Caio, porque o Caio é o colega de condomínio dele e o Caio tem os pais que vão viajar para fora e então ele fica em casa do Filipe e aquilo acaba por ser um bocadinho estranho, socialmente falando no início, porque eles não conseguem falar um com o outro, mas depois quando eles conseguem desenvolver a conversa, acaba por ser muito interativo e muito giro. E depois o Filipe acaba por conhecer ainda mais pessoas, pessoas que não encaixam nos padrões da beleza e acaba por ser um grande abre-olhos. E eu gostei muito, muito do livro por causa disso, porque a narrativa acabou por não ficar centrada neles os dois e acabou por expandir bastante o leque de diversidade. Além disso, depois também temos aqui uma mãe que aceita e uma mãe que não aceita. E portanto, acho que isso também foi muito interessante de se ver, tipo, estas duas ambiguidades, digamos assim, porque isso também acaba por gerar algum atrito a nível de narrativa que é muito, muito bom. E portanto, eu adorei a história do Filipe, eu sou capaz de ler mais livros do Vítor Martins porque eu gostei muito da maneira como ele construiu toda a narrativa, acho que estava mesmo muito, muito boa, muito forte. O livro não é entediante. Eu não acho que o livro seja particularmente grande, mas eu acho que demorei ainda assim umas 3 horas a ler. Curiosamente, eu fiquei um bocado duvidosa do número de horas que o Copo me dizia que demorava a ler, porque desde o início que ele sempre me disse faltam 2 horas e 10 e durante imenso tempo do livro eu só tinha esse time slot lá em cima. Então pronto, porque eu também não conseguia mudar, não sei, eu acho que deve ser do formato, não deixa mudar assim muitas das funcionalidades que o Copo tem, tipo de ver quanto tempo é que falta. Portanto, fiquei assim um bocadinho duvidosa dessa informação, mas para além disso eu adorei. E portanto, vamos ler os rivais de 20. Estou muito entusiasmada, sou-vos muito sincera. Eu ainda por cima queria ler Legends and Lattes e o problema, deixei o livro em casa da minha mãe. Portanto, Legends and Lattes vai ter que ficar para o fim de semana. E pronto, portanto, eu consegui. Gente, eu estava mesmo muito preocupada ontem porque eu estava a ver que nunca mais acabava de ler o livro dos 15 dias, mas consegui, porque hoje tecnicamente é o dia em que eu perco então a minha licença de leitura e portanto é o dia em que o livro volta para a Biblioled e vamos tentar fazer com que os rivais divinos não seja assim, porque eu sei que é um livro que as pessoas querem muito, muito ler e há uma grande lista de espera nos rivais divinos, portanto vamos ver se eu consigo ler ainda antes dos 21 dias, porque eu assim consigo entregar mais cedo. E também significa que eu depois também consigo ter livros. Estão a perceber? Pronto. Então é isso. Vou acabar de me arranjar para ir trabalhar. Foi este o update. Gostei muito do livro. Leva 4 estrelas muito sólidas. E agora vamos ler os rivais divinos. Sinto que este vlog acaba sempre por ser muito temático da Bíblia LED, mas é assim, eu recebi o e-mail dos rivais divinos e eu no dia a seguir estava a descarregar o livro, tipo, I don't care, tipo, para tudo para eu ler. Eu acho que isso é super giro, porque eu até mesmo senti a pressão de, eu tenho que devolver o livro dos 15 dias, então, isto não é um feeling mesmo de biblioteca, portanto, foi ótimo.
Bom dia, meus queridos, como é que estão? Então, esta é a última semana do vlog e eu já estou a ficar um bocadinho triste porque eu sinto que este vlog não correspondeu às minhas expectativas, não sei quanto às vossas. Basicamente, eu esperava conseguir gravar e ler muito mais do que aquilo que eu estou a ler na verdade. E então fico de facto um bocado desiludida. Mas a vida segue. Esta é a última semana em que eu vou estar a gravar coisas para este vlog. Porque depois na próxima semana vai haver mais coisas. Mas é isso. Eu queria então dar-vos um update de leitura. Primeiro de tudo quero dar-vos um contexto da minha vida, que eu acho que isto é super importante. Porque basicamente nós mudámos de edifício para o sítio onde estamos agora e pelo menos até prova em contrário, isto é mesmo permanente. E então basicamente eu tenho um lugar de estacionamento super giro. Vocês veem aqui com toda a certeza uma parte do poste que faz com que eu não consiga abrir a porta. E vocês agora dizem, mas olha, mas estaciona de marcha atrás. Então no sítio onde eu estou não dá. Porque se há um carro que estaciona do outro lado do mini espaço que eles chamam via, ok, de sentido, eu não consigo fazer a manobra porque eu terei que dar a volta ao poste para seguir em frente. Coisas de sei lá, engenheiros, arquitetos, enfim, pronto. E sinceramente o trabalho tem sido muito, muito, muito intenso. Tem sido muito difícil dar conta do recado e eu muitas vezes chego a casa e eu só existo. Pronto. Na verdade, eu tento existir no meio do 75 Soft Challenge, sou-vos sincera. Portanto, na verdade, por exemplo, esta semana, porque eu tenho que subir e descer tantas vezes agora neste edifício, porque só há 2 elevadores e enfim, há muitas pessoas aqui a trabalhar de facto, portanto é um bocado difícil apanhar um elevador quando a gente mais quer. E então subi e desço muitas escadas para poupar tempo, mas as minhas pernas não ficam poupadas. Portanto, eu lá está, chego a casa muito cansada, mas ainda assim esta semana tenho feito sempre caminhada. Pronto. E hoje por acaso até é daqueles dias que eu estava a dizer, não vou fazer exercício hoje, mas por acaso hoje finalmente acho que é o primeiro dia em que eu não estou a ter dores brutais nas pernas. Vamos ver o que é que vai acontecer ao fim do dia. Não quero agoirar, ok? Não quero fazer jinx e depois na verdade não conseguir apanhar um único elevador hoje. Porque isso seria um grande trauma. Quero dar-vos o update de leitura, porque tecnicamente eu estou a ler 2 livros. Um deles é para... Tecnicamente estou a ler 3, na verdade. 4. Exato. Então, estou a ler um livro que se chama Porquê que ninguém me disse isto antes? Que é da doutora Julie Smith. E eu, na verdade, agora coloquei-o um bocadinho em pausa porque, eu não estou a gostar muito do livro, estou-vos a ser muito sincera. O livro é giro e tal, mas para quem faz terapia, conhece aquelas estratégias todas de uma ponta à outra, gente, ok? Portanto, não estou assim a amar, não está a ser assim uma leitura super reveladora para mim. Acho que de facto estes livros, assim mais virados para a autoajuda e o autoconhecimento, acabam sempre por ser um bocadinho um tiro na culatra, pelo menos para mim. Dito isto, bem, ainda está para nascer o livro de autoconhecimento, tenha sido mesmo uau para mim, estou a ver. Pronto, dito isto, eu pensei, vamos lá ver, há outros livros de não ficção que podem ser igualmente interessantes e então eu comecei a ler um livro que se chama Foco e eu, lá está, tenho aqui o livrinho aqui ao meu lado para vocês verem qual é o livro. Eu nem sequer me lembro do nome do autor, mas olhem, estou a adorar o livro. Basicamente fala sobre como a sociedade, portanto isto é mesmo um problema mundial, ok? Nós estamos a ficar cada vez com menos foco, estamos a concentrar-nos cada vez mais em várias coisas e a concentrar-nos cada vez menos
em coisas tipo uma coisa e depois outra coisa e por exemplo ele também estava a falar que nós nas últimas décadas falamos 10% mais rápido. Tipo, isto é brutal. Nós estamos a falar 10% mais rápido do que as pessoas nos anos 60 falavam. E os anos 60 não são assim tão atrás no tempo dentro do grande esquema das coisas. Portanto, achei que isso era muito, muito interessante. E depois ele também falava de algumas coisas que a nível de foco nós podemos fazer e eu comecei a implementá-las no meu trabalho e tem sido mind blowing, ok? Porque realmente é verdade, ainda por cima eu trabalho num sítio que tem sempre muito ruído à minha volta. Eu trabalho num open space e as pessoas a falar e sei lá, às vezes quase que reuniões mesmo ali atrás de mim e não é confortável para mim, percebem? Porque estou a tentar, lá está, concentrar no meu trabalho. Então tenho usado algumas estratégias que pelo menos têm resultado comigo e depois na próxima semana vou implementar algumas estratégias que tenham mais a ver até com a minha capacidade de desfocar-me para me voltar a focar. Então vamos ver. E é isso, basicamente. Portanto, estes são assim os 2 livros de não ficção que eu estou mais a ler. E depois, em relação aos livros de ficção, o que é que eu estou a ler? Estou a ler o Rivais Divinos, que estou a adorar, estou a 30% do livro, gente, e está a ser mesmo muito, muito maravilhoso. E depois também estou a ler o Ifix. Ai, não me lembro do título do livro, só me lembro da capa. Estou a ler em modo audiolivro quando estou a fazer a caminhada e tenho que vos dizer que não estou a gostar do livro. Eu acho que está a ser extremamente YA para mim, vou-vos ser muito sincera. Acho que há ali umas partes, então especialmente nas partes... Porque é assim, porque ouvir é uma experiência completamente diferente, ok? E basicamente, ontem eu estava a ler uma cena e aquilo para mim eu estava do género, isto não está a fazer sentido nenhum, gente, ok? Então, basicamente, ela estava a dizer Hi, I said. Hello, he said. Gente, isto não faz sentido algum. Então quase que era quase tudo em modo monossílabo e depois ainda por cima era tudo I said, he said, I said, he said. Tipo, quem é que ainda escreve assim, gente? Então, pronto, achei assim um bocado awkward, para vos ser sincera. Awkward também está a ser aquele momento em que estão a chegar imensos carros e eu estou-me a maquilhar e a falar para uma câmara, mas olhem, temos pena. Podem seguir o meu canal do YouTube para depois verem tudo, não é? Se eu não estou a gostar nada do livro, eu já só quero acabar de o ler, porque em princípio depois vou ler um livro do Brandon Sanderson. Mas pronto, é isso, é este o meu update que eu tinha para vocês. Estes 4 livrinhos que eu estou a ler e agora vamos então acabar de maquilhar e ir trabalhar.
Alô, meus queridos, então eu vou dar por encerrado o vlog aqui no canal. Eu realmente, ao longo destas últimas semanas, eu sinto que, ai, gente, os livros têm feito parte do meu dia-a-dia e eu acho que isso é tão bom porque eu acho que, lá está, eu, sei lá, não consigo ler 10, 12, 15 livros por mês. Para mim isso é completamente impossível para mim, mas o facto de, por exemplo, estar a fazer o 75 Challenge e todos os dias ter que ler 15 minutos de um livro de não ficção, que já agora estou a adorar o livro, que se chama Sem Foco, e realmente tem-me trazido tipo, uma perspectiva completamente diferente sobre como nós trabalhamos, como nós dormimos, como nós interagimos nas redes sociais. Tipo, tem sido um abre-olhos fantástico e eu gosto muito quando os livros do género nos fazem mudar um bocadinho a perspectiva das coisas, portanto acho maravilhoso. E depois também Os Rivais Divinos, que está a ser um livro espetacular. Eu estou agora a 35% do livro e, portanto, sinto que agora é que está mesmo a ganhar aquele balanço e isso tudo. Portanto, eu acho que vai ser uma leitura fenomenal. Além disso, o Kobo já me disse que eu já só tenho 4 dias para esta licença, o que significa que eu vou ter que ler muito do livro agora nos próximos 4 dias. Portanto, vou tentar criar aqui alguma estratégia para ver se consigo mesmo terminar o livro, porque não queria perder a licença sem o ler. Mais uma vez entrando no esquema dos 15 dias, também tive que o ler de uma rajada só para não perder os dias então que me faltavam para entregar o livro. Enfim, portanto, sinto a pressão da biblioteca, sabem? O que para mim é fenomenal. Depois, em relação ao livro, porque é que ninguém me disse isto antes? Sinceramente, acho que o Sem Foco acabou por me deixar muito mais focada. Portanto, é um livro que eu deixei de lado, pelo menos por agora, porque acho que sinceramente também não é daquele género de livros que eu goste muito de ler, portanto acho que o Sem Foco está a ser muito mais proveitoso para mim. Vamos falar então das 2 leituras que eu concluí. E uma das leituras foi então O 15 Dias, do Vítor Martins. É realmente um livro muito querido, muito fofinho e que me fez pensar bastante sobre essa fase da adolescência que não é assim tão fácil quanto isso e em todos os problemas que, enquanto adolescentes, sei lá, acho que a adolescência é aquele período onde nós começamos a ter problemas, sabem? E em como é tão difícil lidar com eles. E então pronto, eu gostei muito de voltar a essa época, fez-me refletir bastante. E sim, foi uma excelente leitura e agora estou muito curiosa para ler os outros livros também do mesmo autor. Eu tenho assim o hábito de, quando estou aqui em casa com o Simbinha, eu, tipo, de manhã, pegar num livro de mangá normalmente e lê-lo de uma rajada só. E foi isso que eu fiz com a menina que veio do outro lado, o volume 4. Vou ser sincera, esta série está a ser um bocadinho agridoce para mim, no sentido em que acho que é tudo muito espaçado, sabem? Do tipo, parece que a história só avança quando nós olhamos para o aspecto macro da situação, porque o livro em si não trouxe assim nada de especial, para vos ser sincera, mas do ponto de vista de toda a série dos 4 livros que eu já li, realmente nós já avançámos bastante. Portanto, é um bocadinho agridoce este sentimento. Já sei que o volume 5 e o volume 6 já estão publicados em Portugal, portanto provavelmente vou comprá-los para então os ler, mas antes disso ainda quero ler o Spy Family 5 e 6, porque tenho cá em casa. E então basicamente é isto a nível de leituras. E depois também há outro livro que, epá, eu não sei se lhe dou DNF, não sei se continuo a ler, sou-vos muito sincera, que é If You Had Been With Me, e está a ser um misto de emoções, sou-vos muito sincera, não sei se lhe dou DNF, não sei se continuo a ler, porque também estou a ler em audiolivro, então quando estou a ler em audiolivro estou a fazer outras coisas. Não faço ideia. Para finalizar, quero mostrar-vos aqui uma coisa que foi a minha mãe que me ofereceu. Olhem, e acho que é a moldura da minha vida, ok? É o que me representa. Book Talk Certified. Olhem só para esta moldura tão linda. Estava à venda na Note e pronto, tem aqui alguns risquinhos e isso, mas depois a gente trata do assunto. Mas olhem, acho que representa muito o meu ano 2025, muito focado aqui na Good Books e em fazer crescer a Good Books enquanto blog, enquanto bookstagrammer, enquanto booktalker, enquanto booktuber. Portanto, BookTalk Certified. Gente, sou certificada do BookTalk, ok? Portanto,
muito, muito importante e sinceramente foi uma prenda muito, muito querida, portanto, pronto, depois um dia destes eu já vou emoldurar, ela agora vai ficar ali em cima da minha estante, mas, gente, sou certificada BookTok, portanto, é isso, está a revelar completamente as minhas leituras para 2025. E portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste reading vlog, contem-me tudo aqui em baixo nos comentários. Entretanto, eu vou deixar também aqui em baixo na descrição os links para as minhas outras redes sociais que vocês podem seguir. E então, já agora, comentem destas leituras todas que estas últimas semanas tiveram e que fizeram parte de mim, qual é que foi assim aquele livro que vocês ficaram mais curiosos para ler, que eu adoraria saber. Se chegaram até ao fim deste vídeo, então não se esqueçam de colocar o vosso like, de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais e então nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, já sabem, boas leituras!